Fala galera, eu sou Larissa Santana. Eu sou Thiago Alcântara. E eu sou Hélio Rodrigues. E hoje estamos com mais um episódio do Fala Galera. Trouxemos várias dúvidas em relação às plaquetas e vamos estar respondendo cada uma delas e discutindo um pouquinho sobre o que a gente encontra na rotina em relação à avaliação dessa série plaquetária. Como é que funciona isso? A gente abriu aqui no Instagram, nos Stories, uma caixinha de perguntas. Então você manda sua pergunta e a gente traz para aqui pro nosso Fala Galera. O Fala Galera, hashtag número 2. E nós estamos aqui com o nosso querido Hélio Rodrigues, do canal Bionerd. Está aqui para nos ajudar e vai fazer essa mediação desse nosso bate-papo, tá bom? Seja muito bem-vindo, Hélio, mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Vou estar aqui sempre com vocês, respondendo a pergunta de vocês mais uma vez. Lembrando que esse quadro são vocês quem fazem. Então, sempre que o Atlas em Hematologia, @Atlas em Hematologia, abrir a caixa de perguntas, é importante você trazer a sua dúvida, porque como a Larissa fala, a dúvida de um pode ser a de muitos, né? Então, é importante a gente saber o que é uma plaqueta, primeiramente. Larissa, você pode dizer pra gente o que é uma plaqueta? As plaquetas nada mais são do que fragmentos citoplasmáticos. As plaquetas são fragmentos do citoplasma do megacariócito, aquela célula geralmente encontrada na medula óssea. O megacariócito, quando tem o seu citoplasma fragmentado, vai liberar as plaquetas, que vai lá para o sangue periférico, e aquele núcleo que sobrou ali do megacariócito vai ser fagocitados por macrófagos na medula óssea. Uma vez na circulação, essas plaquetas vão ser avaliadas e no hemograma a gente pode ter só a contagem de plaquetas ou pode ter também um plaquetograma, que é quando a gente libera também, além da contagem de plaquetas, outros parâmetros, que sai o VPM, o IPF, também tem o PDW e a gente vai estar conversando também um pouquinho sobre esses índices. É verdade. Uma coisa importante é que... não sei se vocês percebem isso, né? A gente tem lá bonitão o eritrograma, a gente tem bonitão o leucograma, tudo completo, e vai para as plaquetas, contagem de plaquetas. A gente acaba deixando sempre as plaquetas de lado, sempre é feita a avaliação por último. Isso é um erro muito grande, a gente tem que estar atento às plaquetas, elas são muito importantes. Elas são tão importantes quanto as outras séries, quanto as hemácias e os leucócitos. Sem as plaquetas funcionando ali, o paciente também não consegue sobreviver, o paciente pode sangrar e morrer, ou até formar trombos. Então é importante que a gente entenda que a plaqueta também é muito importante e que a gente tem ali um eritrograma, um leucograma e plaquetograma, que tem IPV, que tem PDW, que tem IPF. Então a gente tem que estar atento a essas características para não deixar de lado. A gente tem que sempre olhar muito bem para as plaquetas, ela é fundamental e essencial para a nossa hemostasia primária. Então, não deixa de lado, pessoal. Por favor, fica bem atento a isso para não acabar esquecendo as plaquetas. Eu vejo muita gente focada apenas nas hemácias, nos leucócitos e esquecem as plaquetas. Então não faz isso, porque isso é uma falha muito grande. E seja um analista completo, um analista de hematologia que consegue reconhecer as características de um todo, não apenas do leucócito. Tem muita gente que chega na lâmina e já vai contar a lâmina, nem avalia a hemácia, não avalia plaquetas, não. Vocês têm que pegar, tá, a lâmina, olhar como é que está o ambiente, avaliar em conjunto com o histograma o que é que o aparelho te deu. A plaqueta está baixa, o que é que eu faço? Corro aqui na lâmina, vou ver se não tem agregado, vou ver se a amostra não tem coágulo, vou ver se a amostra está adequada, ver se não tem fibrina na lâmina. Então, fica bem ligadinho nisso, não deixa passar essas alterações importantes, porque a plaqueta ela é essencial. E quando você está avaliando lá a plaqueta, o que é que você vai observar? Você vai observar o tamanho das plaquetas, se elas estão com seu tamanho normal, se está aumentado, se a gente vai ter plaquetas gigantes. É importante também a gente avaliar a granulação plaquetária, que isso é uma coisa que às vezes é deixado de lado, que também é uma informação importante, a gente precisa estar atento. Possa ser difícil de aparecer essa alteração, mas a gente não pode se esquecer dela. E quando a gente avaliar a série plaquetária, a gente tem que estar com isso na cabeça também. Pensando na avaliação da série plaquetária como um todo. Cada série ali, pessoal, que vocês estão avaliando, elas precisam ser avaliadas de forma completa. Às vezes geram ansiedade ou pressa por conta da rotina em querer contar logo. Mas todas as séries ali, elas precisam serem avaliadas igualmente.
Isso é extremamente importante. É verdade. Essa questão também da hipogranulação plaquetária é a mesma coisa de a gente pensar, pessoal, em relação aos neutrófilos. Quando os neutrófilos estão sem grânulos, eles estão sem a sua função ali. As plaquetas, quando elas estão sem grânulos, ela também não tem função. É extremamente importante. Já vi pacientes que tinham plaquetas normais, só que ele sangrava, a quantidade de plaquetas normais numérico, só que essas plaquetas estavam sem grânulos, elas não estavam funcionando, então o paciente sangrava. E aí, por não reportar essa alteração, o médico não entendia o que estava acontecendo. Ele começou a pedir teste de coagulação, tentando entender o que estava acontecendo. Aí pediu os fatores tudo normal, pediu inibidor normal. Quando foi ver, era só as plaquetas que estavam sem grânulos. Então, o nosso olho, nesse momento, ele é fundamental. O médico não tem como saber disso. Então, pessoal, a gente é muito importante. A gente normalmente não aparece, a gente fica ali escondidinho. Ninguém lembra do laboratório, a gente não aparece na televisão. Mas a gente decidiu isso, a gente aceitou isso quando decidimos trabalhar com o laboratório. A gente decidiu ser heróis ocultos, aqueles que trabalham por trás das cortinas. Então, quando a gente aceitou isso, a gente entendeu que a gente não vai ter um papel de protagonista lá no atendimento ao paciente. A gente sempre vai ser visto atrás, porque quem está ali na frente é o médico, é o enfermeiro. Eles têm um papel de eles ficarem pela frente ali atendendo o paciente na linha de frente. E a gente, como um alicerce para ele. Nós, o laboratório, somos a base para qualquer diagnóstico. A gente está ali para manter a casa, a estrutura em pé. Sem a base, sem a estrutura, a casa ela cai. Então, se a gente não tiver ali, espia um dia o laboratório ficar sem energia, o pessoal surta. Já teve um dia no laboratório que eu trabalhei que caiu a energia, o gerador não entrou. Ficou meia hora, 40 minutos sem poder liberar exame no laboratório. Pensa aí, o hospital quase para. Então, a gente é fundamental, mas a gente decidiu trabalhar por trás das cortinas. A clínica do paciente é extremamente importante quando o médico avalia o paciente, mas o laboratório ele fornece ali um auxílio muito importante ao médico na hora que ele vai conduzir o seu raciocínio diagnóstico para uma suspeita ou para uma outra suspeita. Através do que a gente diz para ele, ele vai excluindo diagnósticos, ele vai considerando outros diagnósticos e ele também fecha diagnóstico. É extremamente importante o que a gente faz e lembrando, e ainda mais relacionado à hematologia, o médico ele não tem acesso à lâmina, ele só tem acesso às informações que a gente passa. É verdade. E a gente tem que estar ligado nisso porque a gente tem que entender a nossa importância e o nosso papel. Tá bom? Fica bem atento nessas características, nisso que a gente falou, porque a gente entender qual é a nossa função, qual é o nosso papel, isso já ajuda muito. Então a gente é como grânulo, né? Mesmo se a gente tiver quantidade de profissionais e não tiver a qualidade de um neutrófilo dos grânulos das plaquetas, não vai funcionar. É verdade. Exatamente. Então bora iniciar aqui nossas perguntas. Primeira pergunta que a gente tem aqui, teve várias perguntas, mas claro que a gente vai separar, que a gente vai ler então as principais, a que tem maior importância. Então, nossa primeira pergunta que a gente tem aqui é: e o que pode interferir na contagem de plaquetas automatizadas? Vou passar a palavra primeiramente para os nossos professores, Larissa e Thiago, à vontade, para responder essa pergunta. Essa é uma pergunta bastante interessante, só para fechar ainda aquela questão das plaquetas. No sangue periférico, a gente geralmente encontra como valor normal de plaquetas ali variando de 150 a 450, lembrando que o valor de referência ele pode variar de uma região para outra. Temos vários fatores que podem estar interferindo na análise de plaqueta automatizada. Por exemplo, os equipamentos hoje em dia, eles vão contar ali as plaquetas pelo seu tamanho, assim como, por exemplo, as hemácias também. As hemácias, elas têm tamanho X e as plaquetas têm tal tamanho. Aí, com base nessa diferença de tamanho, o equipamento ele vai reconhecendo se é plaqueta ou se é hemácia, basicamente assim, de uma forma muito geral, falando para vocês. Quando a gente tem plaquetas com seu tamanho aumentado, as macroplaquetas, essas plaquetas elas podem acabar passando ali despercebidas pelo equipamento. Como tem um tamanho aumentado, o equipamento fala, não, olha, aqui tá muito grande, não vou considerar plaqueta, passa o próximo. As macroplaquetas, elas podem estar interferindo na contagem automatizada das plaquetas, principalmente nos equipamentos que fazem uso de impedância para estar quantificando
as plaquetas. A gente pode ter interferência na avaliação de plaquetas também se a gente tiver muitos restos celulares, se a gente tiver muitos esquizócitos, ou aqueles casos de leucemias, que a gente tem muitos fragmentos de células leucêmicas. Esses fragmentos celulares, por serem pequenos, eles podem acabar sendo reconhecidos como plaquetas e isso vai levar falsamente a contagem de plaquetas. Se a gente tiver uma microcitose também muito acentuada, essas hemácias muito pequenininhas, elas também podem ser contadas como plaquetas e isso vai levar falsamente o nosso resultado. E como isso poderia ser corrigido? Thiago, ele trabalha com uma metodologia muito boa para corrigir os interferentes nessas situações. Antes de falar sobre isso, a gente tem que pensar também em relação a coágulo. Você precisa avaliar se a amostra está ali com as condições adequadas. Então, plaqueta baixa, você pega lá, vai olhar a amostra, tem algum coágulo ali naquela amostra? Será que no posto houve a homogeneização da forma adequada? Vai para a lâmina ver se tem agregados de plaqueta na lâmina. Sempre que tem plaqueta baixa, o que eu faço? Plaqueta baixa, a primeira coisa que eu faço é pego a lâmina na objetiva de 40, vou lá na franja, já saindo de não tem mais hemácias e vou ver se tem agregado ali. Primeiro eu dou uma passeada na lâmina toda vez que tem agregado. Não tem agregado, descartamos o interferente. Pronto. Se tiver agregado ali muitas plaquetas grudadas, o aparelho não consegue contar. E às vezes conta um bolinho como uma. E aí você tem uma diminuição da quantidade de plaquetas. Vê se tem coágulo, vê se tem satelitismo que pode interferir. Faz a avaliação do tubo, vê se a amostra está nas condições adequadas. Se ela foi coletada no tempo correto, se já tem muito tempo de que foi coletada. Então, a gente tem que fazer uma avaliação também, ali uma inspeção física naquele tubo, ver as condições que foram coletadas. Então, depois de tudo isso, a gente vai fazer a avaliação da lâmina. Mas antes a gente vai ver, será que é real? Se o paciente tiver feito o exame com vocês há um tempo, ver como é que está o histórico dele, está compatível. Por exemplo, tem um paciente lá que está com o histórico com a gente 200, 200, 300, 400, 500 de plaqueta, de repente cai para 30. Não, aí você já desconfia que pode ter algum problema. E aí alguns aparelhos já liberam flags. Plaqueta clamps, então ele diz ali, será que tem agregado ou coágulo? Então ele já te dá um sinal, você vai olhar. Nem sempre o que ele diz é o que aí você encontra, mas você tem que investigar sempre que tiver um flag. Então essa avaliação é muito importante de saber se existe um interferente ou não, tanto para baixo quanto para cima. E aí, como a Larissa falou, lá no laboratório a gente trabalha com uma metodologia que se chama plaqueta por fluorescência. Essa metodologia ela é muito boa, é uma metodologia que cora as organelas das plaquetas, então a gente tira qualquer interferente de plaqueta gigante que não foi contada, de esquizócito que foi contada como plaqueta. Então ele tira esse interferente, mas ele não funciona se a amostra estiver coagulada, vai dar baixo ainda. Se estiver agregado, vai dar baixo ainda, então ele não vai funcionar. Então, mesmo essa metodologia relativamente nova assim, e especial, aquela cora organela de plaqueta, ela também vai sofrer com os interferentes pré-analíticos. Então a gente precisa estar atento. Tem aquela condição que a gente chama de pseudotrombocitopenia induzida por EDTA, que é uma condição já do paciente ali que a amostra quando entra em contato se agrega. E isso aí também é um problema, a gente vai ter que ver como é que vai resolver. A gente vai até comentar sobre isso aqui, como resolver alguns interferentes, mas a gente sempre tem que fazer essa avaliação criteriosa, porque um resultado de plaqueta baixa acaba levando uma coisa muito séria para o paciente. Já teve uma situação aqui na região que em um hospital o médico ia iniciar uma transfusão de plaquetas de um paciente porque saiu com 5.000 de plaquetas do laboratório, mas depois quando foi ver era agregado de plaqueta na lâmina. E aí saiu com resultado de plaqueta baixa de forma equivocada. Uma falha do analista que com certeza ele recebeu ali uma punição e poderia receber um processo e o paciente recebeu uma transfusão desnecessária. Por conta de tudo isso que a gente falou, é extremamente importante a gente estar avaliando a lâmina em casos de variação ali na plaqueta, em caso de uma trombocitose, em caso de uma plaquetopenia. É extremamente importante a gente ter um olhar crítico para essa avaliação plaquetária. É importante, então, a gente saber, pessoal, como é que a gente faz a correção desses principais interferentes. Quem nunca pegou casos de agregação plaquetária, né? Quem nunca pegou uma amostra com coágulo, isso às vezes é uma dor de cabeça, porque a gente precisa pedir uma recoleta. Em relação ao coágulo, a gente não tem muito o que fazer, tem que pedir uma nova amostra. Uma coisa importante, pessoal, que em relação à solicitação de uma nova amostra para confirmação de plaqueta, é que às vezes um paciente ele tem uma plaquetopenia, você vai para a lâmina,
não observa a agregação plaquetária, você observa o tubo, também não tem coágulo, você fala com o paciente, nada justifica isso. Então, é melhor pedir uma recoleta para a gente estar confirmando essa plaqueta baixa. Mas não é necessário você pedir uma recoleta em citrato e EDTA também para fazer essa confirmação. Anota isso, pessoal. Desculpa, anota isso porque é importante. A gente recebe diariamente pessoas que pedem recoleta em EDTA e em citrato, porque o paciente está com a plaqueta baixa, mas não tem agregado. Eu sempre pergunto, por que pedir no citrato? Não faz isso. Ó, pessoal, entende uma coisa. A gente está ali, além de cuidar do paciente, a gente tem que cuidar do patrimônio do laboratório. Um tubo de citrato ele é muito caro. Imagine você fazer recoleta. Tem um paciente, um laboratório que faz tipo 10 mil exames por dia. Imagine se fosse pedir recoleta. Todo paciente está com plaqueta baixa para confirmar esse resultado. Você pedir com citrato. Pense o custo, o hemograma que era para ser cobrado pelo laboratório R$2, vai valer 4. Então o laboratório, em vez de ganhar R$5, ganha 2. Então isso é um prejuízo muito grande. E você está causando esse prejuízo no laboratório por... eu não consigo entender qual é a ideia. Não precisa ter medo em relação a isso. Você não só vai pedir citrato e EDTA se tiver agregado de plaqueta. Se tiver plaqueta baixa, você quer confirmar para ter certeza, você vai coletar só o EDTA. Não precisa de citrato. Citrato só se tiver agregação plaquetária. Por favor. Exatamente, não faz sentido a gente pedir essa coleta em citrato. Aí, quando o pessoal pede a recoleta em EDTA e citrato, o que é que eles observam? Que o citrato, a plaqueta ainda é mais baixa do que deu no EDTA. Isso por quê? Porque o que estava causando a plaqueta baixa naquele paciente não era o EDTA, o contato com o EDTA, era uma plaquetopenia real no paciente. E no citrato essa plaqueta vai estar mais baixa porque o citrato é um anticoagulante que degrada ali os elementos celulares mais rápido. Por isso que a gente, nesses casos, observa uma plaqueta em citrato mais baixa do que em EDTA. Além de não ter significado, uma justificativa você coletar em citrato, essa coleta em citrato, na ausência de agregação plaquetária, vai dar ainda mais baixa do que em EDTA. Então essa é a dica, não se esqueçam. Peça uma recoleta em citrato quando você observar a agregação plaquetária para estar excluindo esse interferente de uma pseudotrombocitopenia induzida por EDTA. Tiago, como o Tiago falou, é uma situação muito mais rara, porque a questão da agregação normalmente é por conta dos anticorpos frios, né? É uma situação mais rara do que a questão da plaquetopenia. Então, coágulo, não tem jeito. Pessoal, não inventa não, tá? Coágulo é recoleta. Não inventa, pelo amor de Deus. Coagulou, recoleta na certa. Não tem como fazer nada. Não faz nada, pede uma recoleta. Se você tiver agregado, aí você pode fazer algumas condutas. Por exemplo, o que a gente faz? Pega uma amostra, um mlzinho da amostra, né? Bota num tubinho de transporte, dá uma agitaçãozinha no vórtex ali de 3 a 5 minutinhos e processa. Normalmente corrige. Se não corrigir, aí você vai lá para recoleta, faz uma recoleta em citrato, em EDTA, pega essa amostra, processa o EDTA, que você vai usar todos os resultados do EDTA, e depois pega o resultado da plaqueta de citrato, multiplica por 1.1 e bota lá no lugar da plaqueta. Então faz isso que já vai resolver, na maioria das vezes resolve. Então, quando é pseudotrombocitopenia induzida por EDTA. E outra condição é o satelitismo, né? Que a gente tem um satelitismo e isso acontece por quê? Exatamente. Mas antes de responder a sua pergunta, deixa eu só fechar aqui o raciocínio em relação à agregação plaquetária. Tiago falou que quando a gente faz uma recoleta em citrato, a gente precisa pegar aquele valor da plaqueta e multiplicar por um fator de correção. Naqueles casos de pseudotrombocitopenia induzida por EDTA, que a gente realmente tem uma correção em citrato, por exemplo, no EDTA deu 50 mil plaquetas e no citrato deu 150 mil. Aquele 150 mil que deu no citrato, ele precisa ser multiplicado por um fator de correção que é 1.1. Isso por quê? Porque aquela quantidade de anticoagulante que a gente tem ali no citrato é diferente daquele tubo em EDTA. Por isso é extremamente importante vocês estarem fazendo essa correção. E não se esqueçam, o resultado real do paciente vai ser 150 vezes 1.1. E quais seriam as causas de agregação plaquetária? Como já foi comentado aqui, pode ser uma pseudotrombocitopenia induzida por EDTA. E nesses casos, é um processo que ocorre mediado por um anticorpo, geralmente um anticorpo frio, direcionado ali específico para a glicoproteína de plaqueta 2B3A, que acaba causando essa agregação plaquetária em amostras anticoaguladas pelo EDTA.
Mas eu só vou observar a agregação plaquetária nesses casos? A resposta é não. A gente pode ter uma agregação plaquetária ali devido a uma coleta difícil, por exemplo. Se a gente tem uma coleta difícil, uma coleta traumática, a coagulação ela pode até se iniciar ali, as plaquetas elas se ativam e pode acabar se agregando e a gente observar isso. Até também pode até formar microcoágulos na amostra, por isso que é extremamente importante também em casos de plaquetas baixas. Nunca perguntou ao coletador como foi a coleta. Todo mundo já perguntou isso, né? Porque no momento de uma coleta difícil, essas plaquetas elas podem se ativar e acabar se agregando. Uma outra coisa relacionada à agregação plaquetária é que quando a gente termina a coleta, a gente precisa homogeneizar a amostra com anticoagulante. Se a gente demora para homogeneizar essa amostra, a gente também pode estar observando a agregação plaquetária. Algumas vezes a gente observa até filamentos de fibrina na lâmina e nesses casos vai ser necessário uma recoleta. E como uma opção ali em caso de agregação plaquetária para corrigir, além do vórtex, como o Thiago falou, a gente pode estar incubando essa amostra, porque os anticorpos que causam essa agregação plaquetária em casos de pseudotrombocitopenia induzida por EDTA, como o Hélio disse bem, são anticorpos geralmente frios. Aí se você aquece aquela amostra, possa ser que corrija. Mas na prática, dificilmente a gente conseguiu corrigir um caso de agregação plaquetária por conta do aquecimento no banho-maria. A gente consegue corrigir bem utilizando o VOR. Outro fenômeno observado in vitro que também interfere na análise plaquetária é o satelitismo plaquetário. A gente geralmente observa em amostras também anticoaguladas com EDTA. O satelitismo plaquetário também é mediado por anticorpos e pode ser da classe IgG ou IgM. Esses anticorpos fazem com que as plaquetas fiquem aderidas na membrana ali dos neutrófilos. A gente vai postar uma imagem de satelitismo plaquetário para vocês verem. E a gente só vai observar satelitismo plaquetário em neutrófilos? A resposta é não. A gente também pode observar em outras células normais, como, por exemplo, linfócitos, imunócitos e eosinófilos. A gente também pode estar vendo o satelitismo plaquetário. Não é uma condição que tem significado clínico, porque ocorre geralmente in vitro, mas é importante a gente estar atento a essa condição, porque causa resultados baixos de plaquetas e a gente precisa estar corrigindo esse interferente. A gente pode estar coletando uma nova amostra de citrato para excluir essa questão de uma plaquetopenia por conta do satelitismo. E vocês podem estar se perguntando, eu preciso relatar ou não o satelitismo plaquetário? Como é algo que ocorre in vitro, muitos laboratórios eles não relatam, apenas corrigem esse interferente nas plaquetas. Outros podem e outros optam até por reportar presença de satelitismo plaquetário. Isso que você falou em relação à coleta, à homogeneização, é muito importante. Quando eu estou fazendo auditoria lá no laboratório, eu estou auditor interno lá da PALC, aí eu tenho que fazer algumas auditorias nas unidades. Eu vou lá acompanhar tipo atendimento, a coleta, entrega de resultado, a gente faz esse acompanhamento do atendimento, do fluxo em si, a gente faz esse acompanhamento do fluxo. E aí quando eu tô lá, vou acompanhar a coleta, quando a mina coleta DTL, eu fico contando. 1, 2, 3. Se ela faz 4, já pega ali, depois já fala, não, tem que fazer mais e tal. Fica aí avaliando isso aí, porque se você não homogeneizar da forma adequada, você realmente tem um problema. E como eu estou na hematologia também, eu fico na hemato, né? Lendo lâmina, avaliando os exames, eu acho isso fundamental. Então eu sempre fico com o olho bem atento quando a gente está fazendo auditoria, eu fico de olho lá na coleta. Então eu vou atrás, fico olhando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso aí. Aí quando dá uma homogeneizadinha boa, eu falo assim, parabéns, aí eu chamo ela, parabéns, isso aí, o que você está fazendo é a forma adequada, você está ajudando o paciente, evitando ele voltar aqui para fazer recoleta, está evitando o laboratório ter gasto, evitando risco para o paciente, porque uma coleta ela gera risco, toda coleta é um risco para o paciente. Você fura o paciente ali, isso gera um risco, você gera um risco de a gente liberar um resultado errado. Então a gente tem que minimizar os riscos para o paciente de maior possível. Então a gente não deve falhar nesses procedimentos, nem a maior parte dos erros eles acontecem na parte pré-analítica, onde tem a mão humana envolvida. Então a gente tem que dar o máximo de atenção nesse processo, porque senão você aumenta custo, gera risco e pode até ocorrer um processo para o laboratório. Porque tem pacientes, por exemplo, que eles não gostam de fazer recoleta. E um custo a mais, por exemplo, a amostra coagulou, aí você precisa recoletar,
Aí, quando o paciente não quer ir, você tem que dar para ele uma cortesia de uma coleta domiciliar. Por quê? Porque é uma falta de homogeneização simples. Então, pessoal, chame a sua equipe técnica e já converse com ela, homogeneiza a amostra 10 vezes. Não tem nem meio termo, 10. Fala assim, eu preciso que você faça 10 vezes. Conte, porque aí você não vai ter esse problema. Exatamente. E se você tem uma frequência muito grande de agregação plaquetária ali na rotina, observe como está vindo essa coleta, observe a questão pré-analítico, como o pessoal está fazendo essa homogeneização, como o Thiago pontuou bem. Lá no laboratório, né, a gente faz um levantamento de quais unidades elas têm mais procedimento de vórtex. A gente faz esse levantamento e no final do mês a gente já tem ali sabendo quais foram os recorrentes. A gente fazia isso manualmente. Aí uma colega, Edjane, que é a musa da qualidade, ela pegou e pediu para criar uma parte lá no sistema que a gente clica e coloca vórtex, ele vai contabilizar a partir do sistema. Eu não preciso fazer isso no Excel como eu estava fazendo. Genial, Edjane, parabéns. Então isso é educação continuada, né? A gente saber que um resultado ou uma amostra que seja mal homogeneizada vai causar um prejuízo lá na frente. Isso que você falou é muito importante, pessoal. Muitas vezes, nos laboratórios, não são técnicos de patologia que estão fazendo a coleta. O técnico de patologia, ele sabe. O técnico de patologia é o bicho bom, ele sabe. Sabe tudo certinho que precisa ser feito, muito bom. Mas, muitos lugares, por exemplo, ou é o técnico de enfermagem, Sim. E a hospital, às vezes, é até a equipe de enfermagem. Eles não entendem esse processo porque eles não estudaram para isso. Então, a gente precisa orientar, treinar as pessoas que não foram treinadas previamente por isso, para entender o porquê. Quando a pessoa entende o que está acontecendo, ele já começa a trabalhar com outros olhos. Exatamente. Uma coisa interessante, É mais fácil de fazer. uma coisa interessante que lá no laboratório, o que faz? Todos os coletadores novos, eles passam um dia lá na área técnica. Importante. Porque eles começam a ver, poxa, se eu deixar de botar uma etiqueta de urgência, se eu deixar mandar uma etiqueta ruim, olha o problema que causa aqui no laboratório. Então ele começa a ver com outros olhos. Então, se vocês puderem, se os seus coletadores eles não conhecem a sua área técnica, levem eles para lá, para a área técnica, mostre o fluxo, se explique a eles. Se precisar, mostre uma lâmina para eles, aqui, ó, por isso que você precisa fazer isso, porque eles vão entender e vão trabalhar de uma forma melhor. Quando as pessoas entendem o que elas estão fazendo, elas sempre fazem muito melhor esse procedimento. Exatamente. A questão também, pessoal, só voltando à fala de Thiago, ele não está criticando nenhuma classe, né? Ele só falou que se você não é treinado para isso, a empresa que você trabalha precisa te passar esse treinamento. Exatamente, porque o técnico de patologia é uma pessoa preparada, né? Ele está preparado para trabalhar em laboratório. O técnico de enfermagem ele é preparado, até onde eu sei, né, para atender pessoas, né, para lidar, para cuidar com as pessoas. Ele não está preparado para ir para o laboratório, mas ele é treinado para fazer coletas. E muitas vezes essa orientação não é feita da forma adequada. E aí cabe a nós, analistas, e a parte operacional, diretoria operacional, gerência técnica, coordenação, orientar a equipe em relação a isso. Exatamente. Então, próxima pergunta aqui, pessoal. A gente tem aqui um pedido para a gente explicar o método de Diffônio e também, já emendando as duas perguntas, se a gente pode confiar no método de Diffônio para uma correção de um resultado automatizado. Isso aí é uma coisa... Pô, eu não gosto nem de comentar sobre o Diffônio. Eu não gosto. Todo mundo que segue aqui o Atlas, que já assistiu nossa aula na segunda morfologia, sabe que eu não gosto do Diffônio. Ele é um método... o método de plaqueta automatizada é um método maravilhoso, pessoal. Você vai contar no fone ali, você conta tipo 50 plaquetas, 20 plaquetas, 10 plaquetas. O aparelho ele conta 10 mil, 20 mil. Então ele é muito melhor. Claro, primeira coisa que você tem que saber, o aparelho tá bom, você fez manutenção nele, você passou o controle nele, tá com a manutenção preventiva em dia, pronto. A amostra tem agregado? Não. A amostra tá coagulada? Não. Tem satelitismo? Tem esquizose? Tem algum interferente ali? Não. Se não tem, confie no cara. Confie no seu aparelho, porque ele vai estar te dando o melhor resultado possível. Mas a contagem de Diffônio ela é uma estimativa, né? Esses dias lá mesmo, no laboratório, eu decidi fazer um teste, né? Eu peguei uma amostra da plaqueta baixa. Lá no laboratório a gente tem a metodologia por fluorescência, que corre a organela de plaquetas. Então, a gente tem as principais, né? Diffônio e a estimativa de Bárbara O'Connor.
Então o que eu fiz? Peguei a amostra, deu tipo 50 mil. Na metodologia inicial, né, que é a impedância, 50 mil. A fluorescência, 47 mil. O fônio, 80 mil. E o O'Connor, 82 mil. Então você vê que a gente teve uma variação em torno de 30 mil de plaquetas aí nesse paciente. Não é dizer que eu não sei fazer, eu sei fazer. Mas você tem uma variação muito grande entre os analistas. O coeficiente de variação é absurdamente grande. Então, por isso é uma metodologia que eu não gosto. Por exemplo, eu gosto de contar essa história porque ajuda a entender. Aqui no Salvador tem um hospital grande que tinha um cara lá que ele não gostava do fônio. O que é que ele fez? Aí tinha um médico que ele gostava muito do fônio. Queria que o paciente fizesse fônio e ele era um hemato. Esse cara ficou doente, teve dengue. Né? Teve dengue. E aí caiu as plaquetas dele. E aí ele pediu para o laboratório fazer a contagem de plaquetas por fônio. Aí ele falou o quê? Não, doutor, vem aqui no laboratório, o senhor mesmo faz sua contagem. O que é que ele fez? Ele pegou 5 lâminas desse médico, fez 5 lâminas dele e marcou com o número 1, 2, 3, 4 e 5. E deu para ele, ó, conta a sua lâmina. Aproveita que o senhor está aqui e conta esses outros pacientes. Aí ele deu as 5 lâminas. Aí uma deu 50, 8, 80, outra 90, um 120, outro 30. Aí ele falou assim, aqui, ó, ele entregou pro cara e falou assim, pronto, aqui a contagem. Aí ele falou assim, tá vendo aqui, doutor? Essa aqui são todos sangue da mesma amostra, da sua amostra. Isso aqui é sangue da sua amostra. E você percebeu a coeficiente de variação absurda que tinha ali naquela amostra? 50, 80, 120, 30. Você tem uma variação absurda na mesma amostra do paciente. E ele contou várias vezes assim, e valores absurdos. Aí eu pego, conto tipo 90, outro conta 120. Então existe essa variação muito grande. Então, o ideal é que você confie ali no seu aparelho. Tá? Como é que é feito o fônio? O fônio, ele basicamente, assim, o que eu conheço, tá? Tem outras formas que são de fônio. Você bota na objetiva de 100, no campo onde tem aproximadamente ali 200 hemácias, conta quantas plaquetas tem em 5 campos e multiplica pelo valor de hemácias. Esse é o fônio, é a estimativa, né? Que não é um valor real. E tem o outro que é Barbara O'Connor, que é 10 campos, você conta quantas plaquetas tem em 10 campos, multiplica por 13.000 e divide por 10. É a metodologia também estimativa de Barbara O'Connor. Mas eu digo para vocês, você pode usar isso para ter uma estimativa, para ver ali, mas não faz isso direto não tem porquê. O aparelho estando bom, pessoal, isso é só perda de tempo, tá? Perda de tempo porque não é legal. Exatamente. E às vezes, por conta desse coeficiente de variação tão grande, tem um paciente que tem uma plaquetopenia, tem ali 50 mil de plaquetas, e você fazendo fônio, você pode até estar falseando o resultado do paciente para mais. Porque muitas vezes que você conta o fônio, que uma pessoa conta o fônio, você vê aquela tendência para mais. Dificilmente uma pessoa vai contar fônio para menos. Vai dar um valor menor do que o equipamento liberou. Nunca vi. Eu acho que tem uma tendência muito grande. Eu acho que o pessoal que está bem treinado pode fazer essa estimativa visualizando a própria lâmina. Eu já tive colegas que até sugeriram fazer o método até para plaquetose. Meu Deus, passou o resto da vida contando. Se você quiser fazer plaqueta manual, pessoal, o que você vai fazer? Pegar a câmera de New Power. Vai lá! Vai! E ó, o pessoal quer fazer fônio em 1 milhão de plaquetas. Meu Deus, vai passar o resto da vida contando. Vai passar o plantão todo contando plaqueta. Quando você pega um paciente com plaqueta normal, você vai ver ali por campo cerca de 7 a 15 plaquetas. Ali já dá pra ter uma noção. Tem um paciente com plaquetose e você vai observar a lâmina, você vai ver ali uma lâmina com muitas plaquetas. Se tem um paciente com plaquetopenia, em campos você vai ver uma ou outra plaqueta, você vai ver que aquela quantidade de plaqueta está reduzida. O método de fônio, ele não é específico, tem um coeficiente de variação muito grande. Claro que existem aquelas exceções para você usar o método de fônio. A gente vai falar que a gente nunca vai fazer o método de fônio? Não, porque a gente sempre tem as exceções. Eu não. No caso de Thiago, né, esse chato, que ele não tem, no caso de pessoas que não têm uma outra opção, uma outra metodologia, além da impedância, algumas vezes vai ser necessário você realizar um método de fônio. Como a gente conversou, a análise da plaqueta automatizada, ela pode ter algumas interferências. Nos casos que você tem muitas macroplaquetas e tem ali um paciente com uma plaquetopenia, possa ser que aquela quantidade aumentada ali de plaquetas esteja interferindo na contagem de plaquetas que o equipamento liberou. Aí, nesses casos, você pode fazer uma estimativa pelo método de fônio, relatar
ali no laudo que você observa aquelas macroplaquetas, plaquetas gigantes, e colocar a estimativa que você encontrou de plaquetas pelo método manual. São as exceções. Claro que você não vai fazer isso sempre, porque você precisa confiar no equipamento, nos equipamentos que você tem, nos recursos que você tem de trabalho. É uma vez ou outra que você faz o método de fônio. É todo paciente tem plaquetopenia que justifica a utilização do método de fônio? Não, porque o que o seu equipamento libera é muito mais real do que a gente observa no método de fônio. E uma coisa é a seguinte, pessoal, você tem que estar com o controle em dia. Tá? Se o seu aparelho não tem controle, aí fica difícil. Aí você não vai conseguir confiar muito no seu aparelho. Você precisa ter controle, manutenção. Tudo isso tem que ser feito para você ter uma confiabilidade maior no seu aparelho. Então, eu entendo que muita gente não tem controle, não usa, e isso é errado. Tá? É errado, pessoal. Querendo ou não, eu sei que é caro, que o laboratório tem muitos impostos, muita coisa, mas é errado. Vocês sabem que é errado, né? Então, mas é isso aí. Por exemplo, ó, lá no laboratório a gente tem, uma vez a gente teve um paciente que deu 2 milhões de plaquetas. Quando eu fui para a lâmina, não tinha 2 milhões de plaquetas, era tudo esquizócito. Tinha tanto esquizócito. E ele contou 2 milhões. O que eu fiz? Passei na plaqueta fluorescência, que é a metodologia que cora as organelas plaquetárias, e deu lá 600 mil. Então, de 2 milhões para 600 mil. Então, 600 é o valor real. E uma coisa interessante também para falar é que o meu aparelho lá, que é o XN9000, ele... Não estamos ganhando dinheiro da Sysmex. O XN9000, ele faz a plaqueta por fluorescência e tem também um índice que se chama IPF, que é a fração de plaquetas imaturas. Ele me dá a porcentagem de plaquetas que estão ali, que são jovens. Então, por exemplo, se deu 50 mil de plaqueta, ele me deu 20% de plaqueta. Então, eu estou me dizendo ali que aqueles 20% ali, das 50 mil, 20% são jovens. E por que isso é importante? Porque o médico, com o IPF, ele sabe que o paciente está tendo a produção plaquetária, se ele está aumentado. E se o paciente está com plaqueta baixa e está com IPF baixo, o médico sabe que a medula não está sendo estimulada ou não está produzindo. Então, ele já tem como saber isso aí também. Lá no laboratório, outra coisa que a gente faz às vezes o médico pede plaqueta fônio. O que a gente faz? Sim. Dá a fluorescência. Ele pede fônio, a gente dá a fluorescência. E a fluorescência, ela sai com a nota de rodapé, dizendo o que é, como é que ela é. E aí o que acontece? O que eu percebo? Esse médico que pediu fônio, hoje ele não pede mais fônio, ele pede fluorescência e IPF. Fluorescência e IPF. Quando eu vejo isso, eu... Uau! Quando eu vejo lá... quando eu vejo o médico... Aí eu fico feliz quando o médico pede a fluorescência, porque eu falo assim, é um trabalho sendo bem feito. A conscientização que essa metodologia por fônio não é muito boa, que a fluorescência é anos-luz melhor. É a melhor metodologia para plaqueta que tem, porque ela cora a organela de plaqueta. Então não tem interferência. Tem outra célula que tem organela de plaqueta. Esse IPF é um parâmetro extremamente importante. Muitos locais ainda não utilizam por conta do custo, mas é extremamente importante a gente conhecer o que é o IPF e o que significa. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Esse foi mais um episódio do Fala Galera. Esperamos vocês no próximo. Hélio, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Hélio. E até o próximo episódio, pessoal. Até a próxima, pessoal. Lembrando que a gente, claro, vai ter muito mais episódios. E o próximo vai ser no YouTube. Aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, a gente vai mandar um vídeo aqui e vocês vão mandar suas perguntas sobre um tema específico. Valeu? Então até a próxima. Beijo, tchau.